A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música também, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. Lembrando que a proposta da direção de comunicação aqui do SINCT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais que por aqui passam também. Lembrando ao senhor e à senhora que o programa de hoje traz a plenitude da juventude histórica de São José dos Campos. O nosso entrevistado, os senhores podem notar, quem acompanha a live, é o joseense Wagner Ribeiro. Ele é daqui de São José, é ativista em prol da história aqui do município. O Wagner, ele criou um museu virtual denominado São José dos Campos Antigamente. O que faz essa página no Facebook? Memoriza os prédios, as ruínas, as estátuas, os templos, as igrejas, as praças e também as pessoas, os fatos aqui de São José dos Campos, que é o patrimônio cultural, material e imaterial aqui da cidade. Tudo isso a gente vai falar 1 hora com o senhor e a senhora. Você que tem saudade de São José dos Campos vai matar um pouquinho dessa saudade. E você que não conhece, passará a conhecer. Wagner Ribeiro. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, Eduardo. Estamos aqui no Clique Jornal com esse clima tropical, né? Olha, tá bem temperado hoje, não é, Wagner? Pois é. Ô, Wagner, São José dos Campos de antigamente. A ideia foi resgatar ou expor, fazer um museu virtual aqui de São José dos Campos? Então, a ideia já começou há mais de 12 anos. Poxa! De utilizar as redes sociais para promover e levar a história do município, não só a história oficial, mas a história de todo mundo. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo é uma história ambulante, né? Verdade. Então, trazer todos esses assuntos ao grande público. Estava todo mundo começando a usar, entender o mecanismo de rede social, entender essa ideia de difusão de assuntos e só ampliando. Agora, eu tenho no intervalo nós falamos aqui sobre o seu José Benedito, que é um dos primeiros alfaiates aqui de São José dos Campos. Então, não só os prédios, as praças, as igrejas, mas fatos e causos de São José dos Campos também. Sim, exatamente. A atuação das pessoas nos seus setores, na sua vida profissional, que acaba sendo assim, alguns têm aí 70 anos de vida profissional e atuação no município, né? Então a gente tem muita coisa na manga escondida ainda para disponibilizar. Agora, o detalhe, hoje a página São José dos Campos de antigamente, ela está mais no pessoal, nas pessoas? Não, eu tento distribuir a parte religiosa, distribuir a parte dos prédios públicos, distribuir as histórias pessoais, lojas, comércio em geral. Então eu vou fazendo de tudo um pouco, né? E fragmentei. Não está concentrado só no São José dos Campos antigamente. A parte de propagandas tem uma página específica, o Reclames de São José. Então tem coisa desde o início do século XIX até coisa dos anos 2000, de lojas que já fecharam, por lojas exemplo, que insistem. Savilar, Save 3. Sim. São... Qual é? Sunbird, Nordestão, Bazar Coide, Hobbs Aquário. Então, assim, a gente tem muita coisa que é muito nosso e que aos poucos vai sendo esquecida, mas a ideia é manter isso sempre vivo. Ô Wagner, nós temos de São José dos Campos uma matriz de memória. O poema do Cassiano Ricardo que diz: era
em São José dos Campos, e quando caía a ponte, eu passava o Paraíba numa vagarosa balsa, como se dançasse valsa. O horizonte estava perto, a manhã não era falsa, como a da cidade grande. Tudo era um caminho aberto. Era em São José dos Campos o tempo em que não havia comunismo, nem fascismo para tirarem o sono. Só havia pirilampos imitando o céu nos campos e tudo parecia certo. O horizonte estava perto. Esse é um trecho da Flauta que Me Roubaram, do poeta aqui de São José dos Campos, o poeta Cassiano Ricardo. Tem inspiração essa frase, esse trecho, no São José de antigamente, porque era em São José dos Campos e quando caía a ponte. Também. Eu acho que a inspiração vem dessa base desses nomes mais conhecidos, né? Uhum. Desses mais destacados, mas também do seu Zé Mira, mas também do senhor Alfaiate, de todo mundo um pouco. Tem a sua palavra ali, tem a sua visão para apresentar e nos inspira nessa atuação. Bom, nós falamos aqui do Passava o Paraíba, e quando passava o Paraíba, a gente encontrava o Berfares, que era um carroceiro, que foi vereador, foi vice-prefeito aqui em São José dos Campos. Então, na rede social, no Facebook, a gente vai encontrar o Berfares, vai encontrar o seu Zé Benedito. Você citou mais algumas pessoas aí? Zé Mira, que era o Zé Mira, além de catireiro, o Zé Mira também, ele era um tropeiro, não é? Sim. Aqui em São José dos Campos. Esse é o museu virtual que tem no São José de antigamente? Sim. Isso e muito mais, né? Uhum. Agora, há 2 semanas, eu publiquei sobre o Carlinhos, você conhece o Carlinhos Carambola? Carlinhos Carambola, o mágico. Palhaço mágico. Palhaço mágico. Então ele tem uma coisa muito rica. Ele me passou assim, um material muito rico que estava com ele guardado, empoeirando, quase sendo jogado fora. Então são apresentações musicais na Praça Afonso Pena, no começo dos anos 80, com vários músicos da época. Uhum. Música caipira, até uma inspiração ali de rock and roll também. Do Carlinhos? Do Carlinhos. Bacana. Foto dele dos anos 70, acho que a primeira selfie feita na cidade, nos anos 70, 76, acho. Por aí. Agora, você falou do Carlinhos Mágico, você tem ali pessoas, teve a Praça do Sapo, também foi ocupada pelo Carlinhos, pelo Nascimento, como uma feira da barganha, que foi antigamente. Você tem o registro das feiras? Sim, eu peguei esse registro com ele também. Da feira na Praça do Sapo? Da Praça do Sapo, porque minha mãe vendia nessa época lá. Minha mãe vendeu na Praça do Sapo, minha mãe vendeu no estacionamento do Jumbo Eletro. Também. Sim, próximo ao Martins Pereira, só agora que ela não tá mais. Mas agora, ela sempre foi vendedora. Mas hoje a Feira da Barganha está na rodoviária nova. Isso, ali do lado, pertinho de casa. Também. Olha, exatamente, você mora na região. Então você tem o registro no São José de antigamente da Feira da Barganha. Praça do Sapo, em frente à prefeitura, tem? Tem também? Tem, já publicado. Olha só, o lanterneiro aqui de São José dos Campos, o Pedrinho, o lanterneiro, o Adilson, da loja de R$1, são todos oriundos das feiras da Barganha. O Pedrinho vendia peças de carro lá. O Adilson, do R$1 em frente à Praça da Matriz, ele vendia radinhos, essas coisas todas. Então tem muitos comerciantes hoje estabelecidos na cidade que passaram pela Feira da Barganha. A Feira da Barganha é um patrimônio da cidade? Olha, eu considero. Uhum. E sinto por ela não ter o mesmo formato inicial, né? Uhum. Não ser realmente uma Feira da Barganha atualmente, né? Me desculpem os camelôs, mas eu acho que deveria ser mais distribuído a esse pessoal que vai ali para trocar objeto, vender coisas usadas e tal. Eu acho que está crescendo muito esse outro tipo de comércio lá dentro, como é a Feira do Colonial, até mesmo em Taubaté, que eu achava ela mais de
de raiz, diríamos assim, né? Ela também já está assim, também muito camelô. As ruas que tem as casas, né? Os antiquários tal, também estão assim. Eu acho que ela tinha que se manter mais ao estado natural. Ô Wagner, agora, e para manter esse é um blog? Não, é uma página. Página, na verdade, eu uso todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter, YouTube. O cidadão que... Instagram também. Instagram também. Agora, é uma atividade que toma todo o teu tempo. Você tem uma equipe para cuidar, para ir atrás e também para garimpar fotos e fatos aqui da cidade. Ainda existe coisas que não é conhecido pelo público? Bom, a minha equipe sou eu mesmo. Que bacana. Então eu atuo assim, um pouco de jornalista, um pouco de historiador, um pouco de tudo. Porque eu vou atrás, coleto material, converso com a pessoa, coleto depoimento, pego esse conteúdo, digitalizo em casa. Assim, minha sala já está toda adaptada para isso. Digitalização de áudio, digitalização de vídeo, fotográfica. Espero conseguir digitalizar também Super 8 e assim por diante. Ô, Wagner, mas agora, então você se especializou nisso. Agora, em relação ao patrimônio imaterial aqui de São José dos Campos, os causos. Nós temos aqui em São José os causos do Corpo Seco, do lado do Putim, tem o da Loira... Corpo Seco e Loira do Banheiro... Exatamente. São universais, né? Toda cidade tem um paralelo, né? Toda cidade tem. Sim. No caso de São José dos Campos, é retratado esse medo que as pessoas sentem, esse fascínio pelo medo, Wagner? Sim, sim. E você sabe que eu gosto do medo, né? Eu trabalho com terror também. A indústria do terror, do cinema e tal, sim. E esse fascínio pelo terror, por contar esses causos, as pessoas sempre lembram. Não tem como deixar de lado. Seja até mesmo dentro de um assunto que não tenha relação, mas as pessoas sempre vão lembrar de uma forma ou de outra citar isso. Aquele caso que aconteceu, aconteceu no Casablanca, sobre o pé de bode. Exatamente. Então, dá para repetir essa história do pé de bode? Até porque hoje a gente fala para uma juventude que não conhece esses fatos. Então, vamos lá, o caso do pé de bode do Casablanca, que não existe mais, até porque era em frente à funerária, ao velório municipal. Sim. Qual é o caso? Ali tinha um rapaz muito bonito, que ele chegava, dançava com quem ele quisesse, e uma dessas pessoas que ele estava dançando, viu o pé dele, e no lugar do pé, eram pés de bode, né? Ela viu os cascos. E ela se assustou, gritou, ele saiu de cena. Algumas pessoas aumentam um pouco a história depois, mas essencialmente é essa ideia. E na época, até mesmo o programa do Ratinho mostrou um acontecimento desse em outra cidade. E eu consegui um jornal da época de outra cidade contando o mesmo acontecimento. Então são aqueles mitos que vão se espalhando pelos municípios e eles vão adaptando a história ao seu local de sua moradia. Né? E dão como fatos verdadeiros. Pois é. Alguns levam como verdade plena e absoluta. Agora, na sua página, e você como roteirista, qual o sentido desse fascínio que as pessoas têm pelo medo? Depende. Se o medo for realmente uma fobia mais complicada, aí a gente toma por outro ponto. Mas o medo, ele realmente gera esse fascínio desde um pesadelo que você tem, desde um filme de terror que você tem. E é gostoso. O medo com segurança. Aquele medo de carteira vazia no fim do mês, aí já é pesado, né? Esse aí ninguém já é complicado. merece, né? Mas o medo, o terror, você sabendo que você está inserido num contexto irreal e navegar dentro desse contexto é ótimo. Eu acho uma delícia. Bom, por falar em delícia, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar das delícias. Se o São José de antigamente, São José dos Campos de antigamente, que memoriza os prédios, as ruínas e tal, você vai memorizar também a comida aqui de São José dos Campos. Já está retratado? Explica daqui a pouquinho, tá certo? Joia. Um breve intervalo e o Wagner Ribeiro, ele, mais uma vez, lembrando que o Wagner Ribeiro, ele é ativista em prol da história do município e aqui de São José dos Campos. Ele criou
museu virtual denominado, que você pode entrar agora e ver aí no seu computador. São José dos Campos de antigamente. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco aqui, Wagner Ribeiro, ele que é ativista em prol da história e da memória da cidade de São José dos Campos, que criou um museu virtual chamado de São José dos Campos de antigamente. Por falar nisso, uma notícia aqui que chega para a gente aqui, que o censo do IBGE vai ser pela internet agora. Uma ligação a respeito do trabalho do Wagner pela internet. Mas cerca de 50 cidades brasileiras já começaram a fazer o teste do censo do IBGE pela internet. A expectativa do Instituto é aumentar a quantidade de municípios e de pessoas que respondam por conta própria no computador de casa sobre as perguntas do IBGE. E como explica também aqui o coordenador do projeto do censo pelo IBGE, que é o Luciano Duarte. E vamos trazendo aqui a Beatriz Fidelis para nos abrilhantar com essa reportagem interessante, até para combinar com o que a gente tem para perguntar para o Wagner Ribeiro. Beatriz Fidelis, vamos lá, direto no assunto, Beatriz. O IBGE agora vai fazer um censo pela internet. Funciona assim. Em 52 cidades onde está sendo feito o primeiro teste, a pessoa vai receber uma carta por correios ou pessoalmente com um link chamado e-ticket. Esse código vai servir para preencher o censo do IBGE em casa do próprio computador.
O objetivo principal é avaliar o autopreenchimento do questionário e comparar com a coleta presencial. Luciano Duarte, coordenador técnico do Censo 2020, explica que o censo digital não substitui o presencial. No que se refere à coleta presencial, na verdade, não fazemos previsão de abolir essa modalidade de coleta de dados, né? A gente pretende ter uma maior cobertura de autopreenchimento, mas, na verdade, a maior parte da população vai ser feita a coleta de dados por meio de um recenseador indo ao domicílio das pessoas da forma tradicional. O especialista esclarece que não há possibilidade de resposta dupla. Por exemplo, uma mesma pessoa responder o questionário 2 vezes. A possibilidade de duplicidade nas respostas, ela pode acontecer, mas é muito pouco provável. Então, no caso de uma pessoa que preencheu o questionário do censo pela internet, no momento que ela receber uma visita de um recenseador posteriormente, esse recenseador vai ser instruído para que ele identifique se naquele domicílio já houve autopreenchimento. Nesses casos, ele só vai registrar o endereço e não vai aplicar o questionário, evitando aí uma duplicidade de preenchimento. O IBGE ainda está estudando como vai fazer para aumentar o número de cidades que vão responder o questionário pela internet para o Censo 2020. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, Beatriz. Está aí informação da Beatriz Fidelis trazendo essa facilidade aí do censo do IBGE. Bom, ô Wagner, o IBGE também está indo nesse caminho de fazer censo e pesquisa pela internet. Como é o São José de antigamente? Você falou agora há pouco que a sala do seu escritório, da sua casa, virou um centro de pesquisa. Como é lá? Como as pessoas estão enviando ou buscando informações no São José dos Campos de antigamente? Então, eu passo período integral em casa, porque eu trabalho também ali, né? Uhum. O meu trabalho hoje está com edição de vídeo, edição audiovisual em geral, né? Edição de vídeo, edição de música. Então ali eu já trabalho e já vou fazendo esse trabalho também, porque o São José dos Campos antigamente não é um trabalho remunerado. É uma ação pessoal que eu tive que foi crescendo, né? Olha, vamos retroceder. Não, financeiramente não ganha nada? Não. E daí? Eu ainda não fechei nenhum tipo de parceria comercial. Eu vou conseguindo assim. Ano passado, por exemplo, para dar uma força, eu fiz uma rifa com um pacote de livros. Só. Já paga ali a condução para ir buscar material, paga um pouco da energia elétrica gasta. Então você tem um livro já escrito ou não? Não. Livros com história da cidade. O São José dos Micuins, o livro sobre a história da Santa Cruz. Então, assim, peguei com alguns escritores, que eu ganhei alguns, e juntei, fiz uma rifa. E geralmente eu sorteio também, né? Para sortear. Agora, não dá para se faturar? Você não tem uma equipe para se ter um dinheiro até pelo o seu envolvimento nesse trabalho, que é 24 horas? É possível. Eu ainda, sinceramente, estou trabalhando essa parte devagar. Eu estou mais atuante que mexendo nisso nos bastidores. Mas eu tenho colaboradores. Agora eu tenho o fotógrafo Marcelo Sardella. Atenção, fotógrafo Marcelo Sardella. Marcelo Sardella, que a gente está fazendo registros de São José, mas de pontos de vista que não são comuns às já fotografadas e tal. A gente fez um vídeo ali com o amanhecer na Igreja Matriz, que ficou lindo aquilo. O vídeo pegando o banhado todo cheio de neblina, e com o drone, né? O drone filmando próximo à cruz do topo da matriz. Maravilha. Então, assim, ângulos não mostrados antes. E agora a gente está preparando um grande material para o aniversário da cidade. O fotógrafo é? Marcelo Sardella. Marcelo Sardella. Agora, o Wagner, se as pessoas quiserem... Ela é vista por quantas pessoas? Tem lá o número de pessoas que entram na página, que vê o São José dos Campos de antigamente? Sim, ele é dividido em duas formas, né? Tem o grupo SJC para diferenciar. SJC antigamente é um grupo que qualquer pessoa pode postar. Levar lá, que as pessoas fotografam hoje, pegam uma foto, fotografam ela com o celular, e publicam lá o texto da sua forma, do seu entendimento e tal. Ali são quase 32 mil pessoas. Já na página,
que eu faço são quase 15 mil pessoas. Só que aí só eu que publico, mas aí eu faço os textos mais longos, mais detalhados, as fotos restauradas, porque muitas fotos que eu pego elas estão danificadas, eu faço restauração, dou mais qualidade, dou mais visibilidade à imagem obscura ali, né? E depois jogo dentro do grupo. E aí, dividindo nessas outras redes sociais. Agora, o Wagner, SJC de antigamente. Sim. O grupo. Esse é o grupo que as pessoas... a bel prazer publica lá suas fotos. Sim. Perguntas, lembranças, da forma que quiser. Liberdade total. Ok. SJC... Antigamente. E o que só você domina é o São José dos Campos de antigamente. Antigamente. São José dos Campos, antigamente. Agora, nesse caso, você pega o conteúdo do SJC para colocar no São José dos Campos? Também. Às vezes a pessoa fotografa do celular uma foto, eu acho aquela foto muito interessante, eu vejo que a pessoa tem uma história muito boa a acrescentar, então eu entro em contato com ela, pego esse material, levo para casa, digitalizo, depois devolvo e coleto ali as informações com ela e aí coloco na página e distribuo para o grupo e para outros pontos da rede social, da internet em si. Qual é o prazer de trabalhar com a história, com a memória de uma gente? Você ensina, você aprende, você vê a alegria da pessoa de ser lembrada. Acho que ali o bacana disso é essa parte humana. Muita gente fica contente de ser lembrada, está sendo esquecida. Tem um trabalho que eu estou fazendo agora que eu não vou citar o nome, mas vai ser uma grande homenagem a ele. Olha. Que ele está se sentindo muito mal, muito isolado, muito esquecido. Ele mesmo já disse que se sente parado no tempo. Então eu estou preparando uma surpresa para ele, para ver se dá uma sacudida nele e ele continua fazendo o que ele faz. Só não posso dizer o nome dele de quem é. Poxa. Mas assim, ali acontece muita reconexão de amigos, familiares, pessoas que não se veem há 20, 30, 50, 60 anos, gente que não se vê há 10 anos e se encontra ali. Acho que essa é a melhor parte. E isso tem acontecido, então, a memória, pessoas de 30, 40 anos que não se vê, estão na mesma cidade, numa rua de diferença e tá tanto tempo sem se ver, Wagner? Não só na mesma cidade, né? Que ali pessoas que estão morando em Portugal, estão morando em qualquer outro país, estão ali. Porque quer saber sobre São José, quer ter uma ligação, uma conexão com São José de alguma forma, né? Que sensacional. Agora, qual é o assunto de suma importância que aconteceu ultimamente através da página? Alguma coisa que ninguém esperava, ou mesmo esse reencontro de pessoas, de ex-namorados, de ex-colegas de faculdade, de escola. Tem algum registro hoje nessa página? Tá tudo lá. É difícil você ressaltar apenas um, porque são várias publicações ao longo do dia. E dentro de cada publicação, as pessoas vão participando. Elas vão se reencontrando, vão conversando, vão dialogando. E ali fala, você não estudou em local tal? Você não... E as pessoas vão perguntando, mas aí, o seu vizinho, que era meu amigo, ele já faleceu, ele mora em outro lugar, ele tá aqui, tá bem. Isso é diário, é constante. Nesse exato momento está acontecendo lá. Então é difícil a gente salientar um específico, né? Porque é muita coisa acontecendo, né? Muito bem. Ô Wagner, no bloco anterior, nós falávamos sobre a degustação de doces, a comida de São José dos Campos, mas não deu tempo nesse bloco. No próximo bloco, vamos falar sobre isso? Vamos lá. Então, um breve intervalo e o Wagner Ribeiro, ele volta já. Dessa vez, qual é a comida típica de São José dos Campos que está registrada no São José dos Campos antigamente? Vai falar sobre isso já aqui no Clique Jornal, não sai daí. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal.
engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao senhor e à senhora que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades e não apenas de CIT, que é ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou de cultura. Em nossa programação, aqui a gente aborda desde os temas de clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, cultura e passando também por amenidades como causos, até mesmo filosofia e religiões, sempre neste horário aqui que você está nos acompanhando ao vivo, mas também a gente faz retransmissões em horários alternativos. Quais são esses horários? Sempre às 21 horas, é para dar mais dinamicidade ao nosso jornalismo. Lembrando que você, ouvinte, pode participar aqui do programa pelo telefone aqui do Clique Jornal, da Rádio CT, que é o 3904-6654. 3904-6654, o código de área é 12, mas também pode mandar a sua mensagem para o imprensa@sindct, é o Demudo, viu? E Temudo também, Cindy, imprensa@sindct.org.br. Essa informação que você pode compartilhar. Mas aqui com o Wagner Ribeiro, antes eu vou trazer uma informação aqui, que o Brasil, essa semana foi o dia do apicultor, hoje, dia do apicultor, e o Brasil ele é destaque na produção de mel. As rotas de produção estão agitando o mercado interno, o mercado externo, e essa semana, 22 de maio, foi o dia do apicultor. Esse delicioso alimento produzido pelas abelhas. Mas vamos trazer aqui mais informações com o repórter Vitor Abreu, direto no assunto. Vitor, vamos lá. Um programa do governo federal dá apoio aos apicultores. É o Rota do Mel, que promove o desenvolvimento regional. Mais de 1.400 famílias trabalham no polo apícola do norte de Minas Gerais
que engloba 40 municípios. A produção é de mel de aroeira, uma árvore típica da região, e tem o polo do mel de Jandaíra, no Rio Grande do Norte. São mais de 400 famílias espalhadas em 9 cidades, inclusive Mossoró. Em Pernambuco, 2.000 famílias integram a Rota do Mel. No Piauí, são 71 municípios com atividade apícola. Tanto é que o estado é um dos maiores exportadores de mel do país. O mel brasileiro é conhecido internacionalmente pela excelente qualidade. Na criação de abelhas, não é apenas o mel que é aproveitado. Na apicultura, é comercializado, além do mel, a cera, o própolis, o pólen, a geleia real e a apitoxina, um veneno retirado da abelha e utilizado em medicamentos para diversos tipos de doenças. Para participar do programa Rota do Mel, as associações e cooperativas devem enviar uma solicitação à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração. Para mais informações, acesse o site www.mi.gov.br. De Brasília, Vitor Abreu. Muito bem, Vitor. Obrigado pela informação. Tá aí mel e a questão agora é alimento. Wagner Ribeiro, joseense, ativista em prol da história do município, que criou um museu virtual denominado São José dos Campos Antigamente. Você pode clicar lá no Facebook, São José dos Campos Antigamente, que memoriza os prédios, as ruínas, as estátuas, as esculturas, os templos, as igrejas, as praças e até mesmo pessoas e fatos, né? Tem o patrimônio cultural e o patrimônio imaterial. Agora, Wagner, no São José dos Campos, antigamente, fala-se de comida. Qual é a comida aqui de São José dos Campos? Fala-se de comida. As pessoas não são assim tão conectadas a falar sobre as comidas joseenses, porque você não tem assim uma identidade real de comida joseense, né? Uhum. Você tem a comida da região do Vale do Paraíba. Ok. Né? Tem poucas coisas que são pontuais joseenses, mas os que as pessoas se lembram mais são os locais que distribuem essas comidas, ou seja, restaurante Santa Helena, todo mundo se lembra. Olha, quer dizer, não existe mais. Sim, não existe mais. Mas as pessoas sempre se lembram da pizza tal, da macarronada tal, assim como o perequim, as pessoas se lembram da pizza tal. Perequim, vamos lá, Perequim, pizzaria Perequim, que tinha ali na esquina da Euclides de Miragaia? Isso, ali. É verdade, em frente a Sabesp. Exato. Ali era o Perequim. A Santa Helena, na rua 15 de novembro. Rua 15, quase em frente ali à biblioteca. Esse é famosíssimo. Sim, esse sempre lembrado. Esse eu tenho gente na família que trabalhou lá de garçom e tal. Acho que muita gente em São José tem algum familiar que tenha trabalhado lá de garçom de alguma forma. É verdade, era o ganha-pão da cidade. Sim. Agora, Wagner, você falou da pizza tal? Não é um nome. Não, eles lembram de pizza, lembram de alimentos específicos desses locais, né? Mas são alimentos universais, né? Mas que lá tinha um toque muito especial. Eles lembram do pizzaiolo, lembram do garçom, lembram o nome dessas figuras, né? Agora, eu vou te passar aqui uma receita muito interessante. O que é? A receita de farofa de içá, aqui de São José dos Campos. Então, nos mandaram aqui, a Fernanda Soares nos mandou aqui, algo que há tanto em São José dos Campos quanto no Vale do Paraíba, principalmente Jambeiro, aqui na região em Taubaté também, tem essa receita, que é a farofa de içá. Você já provou? Eu já ajudei muito a pegar, mas nunca provei. Nunca provou? Nunca provei. Então vamos lá. Eu acho o cheiro muito forte no preparo e aquilo já me poda. Você não tem jeito para tamanduá, né? Olha, coloque... içá é uma formiga que tem aqui na região do Vale do Paraíba. A receita que a Fernanda nos passa aqui coloque a banha, tem que ser com banha, numa panela, de preferência uma panela de barro ou de ferro, espere derreter e aquecer bem a panela, acrescente aí os içás e frite por cerca de 2 minutos. Depois, acrescenta alho e deixa dourar. Depois, coloca sal e a farinha. Mexa bem, acrescente cebolinha
e desligue e é só saborear. Esse aí é a farofa de içá, que é servido aqui no Vale do Paraíba, mas não tem essa receita no São José dos Campos antigamente. Essa específica, sim, dessa forma tão detalhada, não. É uma boa ter. Deu água na boca. Dá água na boca, sim, né? Sim. Dá vontade. Eu morava, no começo dos anos 80, eu morava na Rubião Júnior e a gente pegava muito ali, mas a gente morava em frente ao cemitério. Então você já sabe de onde vinha. Deu um sobrevoo lá, né? Pois é, na verdade, de onde saiu ali, né? Exatamente. Há muito tempo na Rubião Júnior? Quantos anos atrás? 80, 82. Na época que não tinha problema, não. Ô Wagner, agora, as pessoas que estão nos acompanhando agora, tanto pela internet, aqui pela live aqui da Rádio CT Face, ou também pelo rádio ct.com.org.br, quem está nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil, o que é que ele pode ser útil e buscar de útil para fora do Brasil através da página? Bom, ali você tem conteúdo histórico que você não vai encontrar em muitos... no conteúdo nacional, né? Ali você tem história transmitida diretamente do público. Então, ali é um rico acervo para você começar um livro. Se você quiser fazer um documentário, ali tem conteúdo para isso. Eu trabalho para isso, para levar informação, mas para ajudar as pessoas a desenvolverem isso. Na semana passada, uma senhora me mandou o trabalho que a filha dela fez. Ela foi lá e falou, faz dessa forma para você procurar o que você quer. Ela foi, pesquisou, a criança escreveu do próprio punho, pegou as fotos, imprimiu, montou o trabalho dela, me mandou, agradeceu, mandou. Não é a primeira vez, já muito conteúdo para a escola municipal também, já me pediram, então, tá disponível lá, eu acho uma alegria fazer isso. Né? Ô Wagner, você se tornou uma referência em localização da memória de São José dos Campos. São 12 anos que você trabalha ininterruptamente com essa atividade. Em rede social. Em rede social. Em rede social. Sempre gostei. Sempre cheguei a fazer publicação em Xerox já sobre no passado. Na verdade, isso tem ajudado a região, né? Porque existem outros grupos na região com a mesma pegada que eu ajudei a criar. Eu falei, pessoal, olha, como fazer, como dar início e tal, e faço acontecer. Eu acho isso importantíssimo. Outras pessoas, inspirado nesse trabalho da memória de São José dos Campos, acabaram criando também outras páginas até semelhantes. Sim, sim. E conteúdo que eu adquiro, por exemplo, de jambeiro, eu depositei muita coisa na página de jambeiro, porque eu consegui fotos de jambeiro. Eu digitalizei, trabalhei e também distribuí para eles. De Taubaté, de Caçapava, da Tromba d'Água de Caraguá. Eu peguei uma foto que o senhor Hans Hermann Swoboda, ele fotografou naquela tragédia que aconteceu, mas eu tive o cuidado de colocar esse conteúdo lá, porque Caraguá, tá em São José dos Campos antigamente, mas foi registrado por um joseense. E tá lá, distribuir para a Prefeitura de Caraguá também, tudo porque são pontos de vista nunca mostrados antes, né? Bom, ô Wagner, então, através do São José dos Campos, antigamente foi inspirado páginas semelhantes aqui no Vale do Paraíba. Você citou Jambeiro, citou Caraguatatuba, então cada uma dessas cidades... Todas as cidades atualmente tem. Acabou se inspirando nessa situação de retratar a memória da cidade. Mas agora vai um desafio para você falar de um fato aqui de São José dos Campos. A linha de ferro que corta hoje a favela Santa Cruz, aqui em São José dos Campos. Tem detalhes sobre ela? Tem uns fragmentos. Você não tem muito conteúdo sobre isso, né? Mas vamos falar sobre isso. O descarrilamento de trem que aconteceu ali, né? Então vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vai buscando pela memória. Vamos tentar. E também para que o ouvinte, o internauta, possa, dessa maneira, poder pesquisar a linha de trem, aonde ela começava, a estação, tudo isso está registrado lá. Não fale não, a gente fala já com o Wagner Ribeiro. Ele é um memorista, como a gente citou aqui. Ele criou
uma página na internet que se chama São José dos Campos Antigamente. E o Wagner, ele é um ativista em prol da história do município de São José dos Campos, que acabou inspirando as mesmas páginas em outras cidades da região. Criou um museu virtual denominado São José dos Campos Antigamente. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Olá, de volta. Último bloco de hoje falando sobre a memória aqui de São José dos Campos com o ativista Wagner Ribeiro. Ele é ativista do resgate histórico aqui de São José e tem uma página, um museu virtual, na verdade, no Facebook, que é São José dos Campos Antigamente. Queremos registrar aqui, com a presença do Wagner, a nossa audiência no INPE DCTA aqui de São José dos Campos, no CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, e até audiência na Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro do INPE, que fica lá no Bosque da Saúde, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda. Todos ligados aqui no Clique Jornal. Você sabe que o Clique Jornal é uma maneira de trazer informação para você. Na realidade, o Clique Jornal é mais do que uma entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Essa é a informação para o senhor e para a senhora. Antes de retomar a conversa, o Wagner,
uma notícia que nos vem aqui do Departamento de Rádio Jornalismo, que a nossa editora de argumentos, a Shirley Marciano, nos deixa aqui sobre a depressão masculina que causa infertilidade. Então, olha, é um estudo que mostrou que os homens que têm, por exemplo, essa doença, a depressão, apresentam mais dificuldade de engravidar as mulheres. Mas quem traz essa informação é a nossa querida Luísa Baroff, jornalista Luísa Baroff. Vamos lá, direto no assunto, Luísa. A depressão do homem pode afetar diretamente as chances da mulher engravidar. Isso significa que se um casal que está em tratamento para engravidar, o homem sofre de depressão, a concepção será mais difícil. É o que concluiu um estudo realizado no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Cerca de 3.000 homens e mulheres participaram da pesquisa. De acordo com o estudo, a depressão diminui as chances de gravidez em casais em tratamento para infertilidade. Além disso, alguns tipos de antidepressivos utilizados pelas mulheres podem aumentar os riscos de aborto espontâneo no início da gestação. Os cálculos mostraram que homens que têm depressão têm uma chance 60% menor de engravidar do que homens não deprimidos. E entre as mulheres, as que tomam antidepressivo têm 3 vezes mais chances de ter um aborto espontâneo nos primeiros meses de gravidez. O estudo chama atenção para o fato de que se a mulher for depressiva, isso não afeta as chances de gravidez do casal. A dificuldade para engravidar será se o homem tiver a doença. Os cientistas lembram que, de acordo com estudos anteriores, mais de 40% das mulheres e 50% dos homens que fazem tratamentos para engravidar sofrem sintomas de depressão. Vale lembrar que a depressão é uma doença comum e que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma das doenças mais incapacitantes. No Brasil, atualmente, são 11 milhões de pessoas com a doença. Os pesquisadores lembram que esse estudo pode ajudar os médicos e os pacientes durante o tratamento para a gravidez. De Nova York, Luísa Baroff. Está lá em Nova York trazendo essa informação. Tem que ser rapidinho e alegrinho, né? Senão, com tristeza, não tem como. Meu caro Wagner Ribeiro, nós estamos no bloco final aqui do Clique Jornal falando de São José dos Campos, antigamente, que memoriza os prédios, as esculturas, os templos. Tem igrejas retratadas lá? Sim, tem igrejas. O que mais as pessoas podem encontrar? Porque a gente sabe que tem o São José de antigamente, mas tem outras páginas ligadas a esse site, no Face, a essa página. Sim, exatamente. Algumas pessoas, eu comecei essas outras porque são pessoas que eu aprecio. Algumas eu tive convívio, outras eu aprecio. É uma página dedicada ao Basílio Baranoff, capitão Basílio Baranoff, que atuava na ufologia, ele atuou muito dentro do CTA. Através dele, o Brasil se aproximou da Rússia em projetos interessantes, projetos aeroespaciais interessantes. Ele trouxe cosmonautas aqui para o CTA, ele ficou um tempo na Rússia, na casa deles. Então, assim, tem um conteúdo muito rico, até para esse público da rádio, né? Legal. Então, tem uma página de Basílio Baranov. O nome é russo. Sim. Mas ele é brasileiro? Sim. Aqui do CTA. Mudou jovem para cá, né? E que, na verdade, a família é Baranov. E foi registrado Baranov com 2 Fs no final por questão da pronúncia. Mas a família toda é Baranov. É Baranov. OV no final. Só ele que é o OFF. Agora, nesse caso... belo detalhe. Então, o Basílio Baranoff é Basílio Baranov. Sim. Antigamente, nos cartórios, tinha essas situações. Quem entrar no São José... Escreve como se lê, né? Escreve como se fala, né? É que nem Volkswagen e Volkswagen, né? A gente fala Volkswagen, mas é Volkswagen, né? É questão de fonética. O meu caro Wagner, sobre ufologia, então, Basílio Baranov. Também. A história dele é muito interessante, está ali, tem um conteúdo novo para ser colocado, assim, muito profundo. Assim como do Sérgio Vaz, também, uma página especial. Recentemente. Sim. Sérgio Vaz
Maestro Sérgio Vaz do Biriba Boys. Sim, Biriba Boys, século XX. Ele foi dono de outras bandas, né? Mas a grande dele, a banda dos mais de 1000 bailes, é o Biriba Boys. É o Biriba Boys. Brasília, né? Bom, Que Sambão também era Sambão dele. do Sérgio Vaz. Outra personalidade que a gente possa encontrar, não no São José de antigamente, mas numa página relacionada, é isso? Sim, sim. Remo Cesaroni também, o astrônomo Remo Cesaroni. Também. Sim. Então, sobre astronomia, nós temos Remo Cesaroni e o Baranov. E o Baranov. De música, maestro Sérgio Vaz. E arte e astronomia, mas astronáutica, num contexto geral, o Hans Hermann Swoboda, que ele foi um dos projetistas do avião Bandeirante. Ele foi trazido da Alemanha para cá para trabalhar com isso. E tem uma página dedicada a ele também, com muito conteúdo dele, sobre a vida dele, sobre essa história dele como técnico e também sobre toda a sua obra, que desde os anos 30 ele já pintava, né? Que maravilha, então, do Swoboda. O Swoboda. Sim, que eu tenho uma frase muito bacana que eu destaco lá. Ele nasceu em 1910 e faleceu em 96. Então eu falo que ele veio com o Halley e partiu com o Hale-Bopp, que o Hale-Bopp é o cometa da época, de 96, e o Halley é o cometa da época de 1910. Que maravilha! Agora, Wagner, é muito conteúdo e você hoje aqui nos dá essa entrevista, saindo daqui, você sai pesquisando, sai ligando para as pessoas, como é os seus contatos para buscar e para resgatar a história de São José dos Campos? Nesse formato. Contato direto, lá mesmo eu contato as pessoas ficam sabendo o que eu faço, vêm atrás de mim, me contam, eu ganho coisas, eu adoro ganhar coisas, porque na semana passada, por exemplo, eu ganhei um cinzeiro da Savilá, poxa eu adoro de me revestir ali com peças joseenses, sabe? Sacolinhas, cartões de visita, todos esses fragmentos joseenses eu adoro ter em casa, as pessoas jogam fora. Bom, mas sacolinha do supermercado Cuitelo não tem? Infelizmente não, mas eu tenho do Nordestão, tenho do Zimbreira, tenho do Jumbo. Que tudo que não existe mais. Sim. Agora, para pesquisa, papel também? Sacolinha? Não, a sacolinha é de plástico que eu tenho, mas a de papel é clássica, né? Que agora, eu só colocava lixo, o lixo ia pegar, o lixo ficava na rua, verdade, né? É verdade. Ô Wagner, São José dos Campos, antigamente, que memoriza ruínas, estátuas, esculturas, igrejas, praças. Qual é a praça que está retratado ali? Uma delas? Tem Praça ideia? do Sapo, Praça do Pena. Sapo. Bom, mas a Praça do Sapo e a sua história. Era ali a Feira da Barganha aqui de São José dos Campos. Inimaginável hoje que fosse na praça, que é a Praça João Mendes, a Praça do Sapo aqui do centro de São José dos Campos. Que foi restaurada agora há uns 3 anos atrás pelo Shopping Centro, em parceria com a Prefeitura, que deixou ela em estado original, né? Ela foi restaurada em estado original. Voltou a ser o que era há 30 anos atrás. Sim, porque o globo que tinha ali no centro, na parte do espelho d'água, ele não é original, ele foi retirado e ela foi mantida ao estado original. Está muito bonito. Ali. Sim. É verdade. Bom, Wagner, agora a gente está torcendo para que você ganhe dinheiro. Tem como colocar marcas lá enquanto se acessa o vídeo, propaganda? Quem quiser colocar a sua marca lá, um hospital, uma empresa que queira colocar a marca na página São José de antigamente, pode entrar em contato contigo? Como é que é? Claro, é possível. A gente conversa, a gente faz uma coisa sem ser excessivo ao público, porque o público já está acostumado ao conteúdo ali em si, sem publicidade, né? A gente tem que fazer de uma forma mais moderada para até não espantar as pessoas. Mas é possível, tudo é possível ali. E será muito bem-vindo. Com certeza. Bom, facebook.com/, São José dos Campos antigamente. Sim, e SJC antigamente, que é o grupo público, para todo mundo participar. O grupo onde vai colocar lá a tia, o tio... Quem quiser postar, tá livre. Na página eu posto, mas com as matérias mais detalhadas. Qual é o número de conteúdo que você tem?
dezenas, centenas, milhares, como que? Milhares. Muito. E para suportar isso, tem uma máquina muito boa ou não? Bom, espaço, né? A coleção de HDs externos está aumentando, né? Porque eu produzo documentário também, eu digitalizo o vídeo, então é muito conteúdo que vai tomando espaço. Mas a gente vai dando um jeito e vai colocando ali. O importante é chegar para as pessoas, né? Bom, nós falamos da linha férrea aqui em São José dos Campos, que passa pelo centro, que passava pelo centro, é a linha da favela Santa Cruz. Sim, quando a malha viária fazia esse outro traçado, né, que cortava por dentro da cidade, né? Depois de acidente e tal, eles passaram a margear o vale, né? Que hoje passa pelo Banhado. Sim. E vai até... Que nem é utilizado mais, né? Que é o de hoje. Mas tem o registro da época que passava pelo centro da cidade. Em relação ao carnaval de antigamente, esse registro tem? Tem Estrela d'Alva, tem associação, tem muita coisa ali. Que coisa boa. Wagner Ribeiro, joseense, ativista em prol da história do município de São José dos Campos e que criou um museu virtual denominado São José dos Campos antigamente, acreditando que máquina do tempo existe sim. Olha que bacana. Olha, o Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessário, como foi esse registro. Wagner Ribeiro, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua entrevista aqui no Clique Jornal. Eu agradeço essa oportunidade e as portas estão abertas para todo mundo lá. Obrigado, Wagner. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva. A trilha sonora, gostaria que você desse uma viradinha para mostrar o rapaz da trilha sonora, o nosso querido Eduardo Aparecido. A editoria de argumentos é da jornalista Shirley Marciano. A assistente aqui da nossa querida Fernanda Soares, jornalista também. O diretor de comunicação é do matemático Acioli de Olivo e a direção do engenheiro, a presidência, aliás, é do engenheiro Ivanil Elisiário. Vira para cá, grato a todos pela companhia, audiência, amizade. Tchau, obrigado. Tchau, Brasil. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal. Energia elétrica. Fique ligado.